Vamos lá, a gente tem notícias quase que de última hora aí, né? O Fluminense está interessado na contratação do goleiro Juan Espínola, goleiro este do Olímpia, que jogou contra a gente no ano passado. Vamos falar bastante sobre isso, deixa o like aqui embaixo, tem contratação pro Sub-20 também, se inscreve aqui no canal. E a gente vai abordar um pouquinho a entrevista do Germancano também, cara. Acho que é importante falar um pouquinho sobre esse jogo de quinta-feira a partir da perspectiva da entrevista do Germancano, beleza? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral. E, é claro, também, tá? Passa lá na Fute Fanatics. A Fute Fanatics tem um acordo, né? É parceira aqui do Jornada 1902, né? Do Jornada Catel 1902 e aqui, claro, também do Raiz Tricolor. Então, eles têm... E, cara, acabou de chegar lá um produto que eu achei espetacular. O Fio não gostou. O Lessas que também não gostou. Mas eu achei espetacular. Que é esse blusão vermelho da camisa atual. A camisa de treino dos treinadores. Eu achei espetacular esse blusão. Eu vou pegar um pra mim já, inclusive. Aí você tá falando, pô, Gabriel, mas vai diminuir esse valor? Vai, pô. Já cai pra 359 só de você usar o cupom Jornada 10, beleza? Se você pagar no Pix, cai pra quase R$ 300, pô. É quase R$ 100 de desconto. Aproveita, tem mais coisas lá também pra você acompanhar na Fute Fanatics de produtos de Fluminense. Tem a camisa nova de treino. Ih, ó, tá só tamanho P. Mais cedo a gente anunciou a camisa verde no Giro do Jornada. Já tinha mais tamanhos, ó. Já tá só com extra G. Mas tem a extra G lá ainda verde. Tem a camisa do ano passado, já personalizada. Enfim, tem muito produto lá na Fute Fanatics. Você pode utilizar o cupom Jornada 10 na sua primeira compra. Eu sempre dou aquele macete maroto que é, meu amigo, se é a tua primeira coisa, já tem cadastro na Fute Fanatics, você já compra lá há um tempo, pega o CPF de um parente teu aí que mora contigo, cadastra lá na Fute Fanatics esse parente e usa o cupom Jornada 10 na conta desse parente, entendeu? E aí é uma primeira compra e você consegue, compra pra você, ainda de quebra vai lá e faz uma médiazinha também, comprando alguma coisa pra essa pessoa aí, né? Enfim, segue lá na Fute Fanatics, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, tá? Contratação, né? Eu falei que tinha contratação. É, exatamente, tem contratação. O Adrian, jogador do Sub-20, o Fluminense acertou a contratação dele. Quem é o Adrian, tá? Adrian jogava no PSTC, que não é um partido político, por mais que pareça, mas é um time do Paraná, jogava lá no Paraná. E é atacante, é 2005, ou seja, faz 19 anos, né? Durante esta temporada. E, cara, o pior é que o Tadeu Neves acabou botando, vem que partido é esse? PSTC é muito nome de partido mesmo, né? Mas é um time do Paraná, que significa... Deixa eu ver, eu nunca parei pra ver o que significa PSTC. E não PSTC, agora sim. PSTC significa Paraná Soccer Technical Center. Ou seja, é o centro de técnica, é o centro técnico de futebol do Paraná, né? Alguma coisa assim. Enfim, o Adrian foi contratado, é uma contratação para base, a gente já teve os colombianos chegando há pouco tempo e tal. O grande mérito da base do Fluminense acho que é a captação, né? Acho que é a parada que mais se destaca. Então, enfim, chama mais atenção e é por isso que a gente do nada vê uns moleques aí que são revelados, que chegaram assim, vindos do PSTC, vindos do Azures, vindos da Colômbia, ou igual o André, vindo até bem mais cedo, lá de Algodão, né, na Bahia. Cara, então, outra notícia que chamou atenção foi divulgada pelo Álvaro Aponte, jornalista paraguaio, que eu já seguia há um certo tempo, o Álvaro, e que deu essa notícia aqui. O Andrés Rolón, né, que é um outro... trabalham juntos, né, na mesma rádio, mas o Álvaro, quem deu a notícia foi o Álvaro, né, ele fala aqui, ó, informa o Álvaro que aponta que o Olímpia recusou uma proposta inicial do Fluminense pelo Juan Espínola. E aí diz que o clube franreado, né, que é o Olímpia, né, pede 1,5 milhão de dólares por 60% do passe do Espínola. E aí fala aqui que o Fluminense ofereceu um empréstimo com opção de compra por ele, o Olímpia recusou, e que não deixaria sair por menos de 1,5 milhão de dólares. Informação do Álvaro Aponte. O Espínola
jogou contra a gente, tá? O Juan Espínola jogou contra a gente, é um goleiro paraguaio de 29 anos, faz 30 no final deste ano de 2024. Ele é o goleiro reserva do Olímpia, o goleiro titular do Olímpia tá lá há muito tempo, o Gastão Oliveira, que foi o goleiro que pegou os pênaltis contra a gente em 2022. A gente enfrentou o Olímpia em 2023 com o Espínola no gol, né? E enfrentou o Olímpia em 2022 com o Gastão Oliveira no gol. O Gastão Oliveira foi quem pegou aqueles pênaltis. Depois ele se machuca no início da temporada do ano passado, fica fora de boa parte, por isso o Espínola se torna titular, né? O Gastão Oliveira é uruguaio, o Espínola é paraguaio, jogou durante muito tempo no Nacional do Paraguai, teve uma passagem pelo Godoy Cruz, se destacou, foi pro Olímpia, foi contratado pelo Olímpia, jogou a temporada inteira, e aí, nesse ano, voltou pro banco pro Gastão Oliveira ser titular. E aí isso me chama um pouco a atenção. Por quê? Também é dito pelo Álvaro Aponte que também há interesse, ou melhor dizendo, né, é publicado que há interesse do Internacional no goleiro. E aí isso me chama a atenção. Quando do nada, aliás, perdão, quem publicou essa questão do interesse do Internacional foi o Bruno Ponte, que também é um jornalista lá do Paraguai. Quando tem do nada, um mesmo jogador desperta um desejo absurdo de dois times ao mesmo tempo, ou esse jogador é muito bom e ele tá ficando livre no mercado, não é o caso do Espínola, ou o empresário oferecendo. E aí, às vezes, um tem contato mesmo, o outro só fez uma ligação, alguma coisa, mas enfim. Segundo a notícia aqui do jornalista paraguaio, o Fluminense fez proposta e teve recusado. O que não é dito é o seguinte: quando foi essa proposta? O Fluminense pode ter feito essa proposta no início do ano e agora ele está fazendo isso, enfim, revelando essa proposta por conta da negociação com o Internacional. Pode ser também, né? A gente nunca sabe. Enfim, então me chama a atenção porque não faz muito sentido o Fluminense investir em mais um goleiro por empréstimo por opção de compra. Faz sentido pensando em qualidade, tá? Eu não conheço muito bem o Espínola, mas não gosto do que eu vejo do Felipe Alves e nem do Vitor Eudes. Então, pensando em qualidade, beleza. Mas qual seria a lógica? O Vitor Eudes seria o quarto goleiro? Enfim, teria muita lógica de ser agora, entendeu? Então, me chama um pouco a atenção, mas vamos ficar de olho, vamos tentar entender se isso foi uma proposta antiga, se teve alguma coisa e de repente não tem nada agora, se o Fluminense vai fazer outra proposta para com a equipe do Olímpia e se vão liberar o Juan Espínola ou não, se o Fluminense de fato vai ter esse interesse da contratação do goleiro de 29 anos. Por último, cara, vamos dar uma olhadinha na entrevista do Germancano, porque eu gostaria até de gravar um vídeo só sobre isso, mas achei melhor botar aqui num trechinho final aqui desse vídeo, sobre o Germancano falando sobre o jogo contra a LDU e a representatividade disso para a torcida. Vamos ouvir a pergunta, depois eu faço os comentários. Bom dia, Marcelo Neves. Bom dia. Não é um adversário qualquer, é a LDU que tem o passado com as finais de 2008 e 2009. O quanto isso chegou para vocês, o quanto você sabe dessa história de rivalidade no Fluminense e LDU, e como é saber que tá numa final tão marcante para a história do clube? Eu particularmente no pienso lo que ya aconteció en un pasado, ¿sabe? Estoy más ligado en un presente, en lo que va a acontecer en la quinta-feira. Lo que aconteció ya aconteció, entonces, sí son estadísticas, mas dentro do campo somos 11 contra 11, el que faça melhor as coisas para ganar o jogo. Então, vamos a prepararnos muito bem para esse jogo que é o principal. E aí, vamos lá, assim, a resposta do Germancano, ela é ok, assim, pensando no sentido futebol. De fato, o Germancano, ele estava iniciando sua carreira como profissional, quando o Fluminense perdeu para a LDU em 2008 e em 2009. Ninguém desse elenco está no Fluminense, sei lá, o jogador que está mais tempo desse elenco aí no Fluminense é o Ganso e ele chegou mais de 10 anos depois do que 2008, né? Chegou a 10 anos depois de 2009. Então, assim, não dá pra exigir, esse é o primeiro ponto que é importante reforçar, tá? Não dá pra exigir desses jogadores que eles carreguem um peso que não foi deles. Eles não perderam pra LDU. Aliás, perderam o jogo de ida, mas eles não perderam 2 títulos pra LDU.
Então não dá pra exigir desses jogadores que eles puxem pra si, carreguem pra si um peso que não é deles. Esse peso é do Fluminense e esse peso é nosso como torcida. Por outro lado, eu acho que é importante, e eu não tô dizendo que o Germancano não aconteceu isso, tá? Eu acho que é importante, seria importante, se algumas pessoas, e aí eu listo 2 aqui que estão dentro do Fluminense hoje, e que teriam essa categoria para poder falar, chamarem, por exemplo, todo o elenco do Fluminense, porque jogador de futebol não é obrigado a saber tudo sobre a história do clube, ou às vezes se sabe, não tem a dimensão exata sobre como foi, o que aconteceu, etc. Um Lima da vida. O Lima é mais novo que eu. O Lima, às vezes, eu tinha 13 anos, o Lima não torcia pro Fluminense. Então, às vezes, o Lima da vida, pô, sei lá, o cara sabe que o Fluminense perdeu pra LDU, mas não entende o real tamanho disso. Então, Fred e Mário Bittencourt são 2 caras que, o Fred não estava em 2008, mas estava em 2009, né? Tinha toda aquela carga da LDU na Sul-Americana. E o Mário Bittencourt estava em 2009 também no Fluminense, mas é um que é torcedor do Fluminense também antes de ser presidente. De chamar os jogadores e botar todo mundo aí nesse mesmo auditório onde teve a entrevista, pegar esse telão que tá aí atrás e pedir pra equipe fazer um vídeo. A equipe do Fluminense é muito formada por tricolores, assim, muito mesmo, assim. 95% acho que dos funcionários do Fluminense, desses funcionários que não precisam torcer pro time, sabe? Tipo, o editor de vídeo, o fotógrafo, esse cara não precisa torcer pro Fluminense ali diretamente. Mas esses caras são tricolores, no Fluminense contrata muito tricolor. Pedir pra essa galera montar ali e passar pros jogadores um pouco da dimensão do que é a LDU. Representa pro torcedor do Fluminense. Não necessariamente a LDU, como eu sempre falo aqui, a LDU em si, o time, a Liga Deportiva Universitária de Quito, não tem uma questão ali que eles tenham feito de sacanagem. Então, não, eles ganharam da gente. Mas o que jogar contra a LDU representa pro torcedor? Porque, apesar do jogador, como eu falei lá no início, ele não estar ali carregando um peso que não foi ele, o Germancano não jogou 2008, 2009, ele tá ali representando o Fluminense. E o Fluminense tem esse peso. O clube tem esse peso contra a LDU. E aí eu vou pra terceira parte. Numa fala dessa, como eu falei, o Germancano foi sincero e ele tá certo mesmo. Ele tá ali pra jogar, ele pensa no presente, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente já tinha visto o Ganso também respondendo isso lá contra o Equador. E eu não sei até que ponto isso é pra tirar o peso deles mesmo, do jogo, e até que ponto isso é verdade, assim, 100%. Porque a resposta, não sei, eu às vezes como torcedor, não sei, eu quero ouvir a opinião de vocês no chat. Eu talvez quisesse ouvir um mínimo que fosse de, cara, a gente entende o tamanho que tem esse jogo pra torcida do Fluminense. A gente sabe o que aconteceu em 2008, a gente sabe o que aconteceu em 2009, a gente viu o que aconteceu, a gente voltou, porque tirar o peso deles, às vezes, sei lá, parece um pouco que de não entender o que a gente tá sofrendo do outro lado. Eu espero, para esse jogo de quinta-feira, não só o título, mas, enfim, um título com autoridade. O Fluminense tem capacidade de golear e de detonar a LDU. Mas fico de olho, enfim, porque o que me parece, assim, só para fechar esse vídeo, é que os próprios jogadores e a comissão e etc. tiveram esse olhar de se dedicar bastante à LDU, de fechar mais essa ferida também do Fluminense. Como eu falei, não existe vingança, não existe nada disso, porque não tem como a gente se vingar de uma Libertadores e uma Sul-Americana dentro do Maracanã. A gente não vai curar essa ferida a LDU ganhando a Recopa. O que a gente vai fazer é não deixar essa ferida aumentar, né? Mas me pareceu, assim, no cenário geral, que deram até uma cagada pro Fla-Flu, né, no sentido de pressão, de foco mesmo, se dedicando pra LDU. Não vou dizer que isso é certo ou errado, mas vou dizer que agora que a gente já perdeu o Fla-Flu mesmo, acho bom, e acho que na quinta-feira a gente vai ver um time muito mordido e pra poder entrar e detonar a LDU, tomara. É isso, diga a sua opinião, assim, o que você esperava que o Germancano respondesse, ou do próprio time, tipo, o que respondeu tá bom, enfim, deixa aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima, valeu!